boa tarde, boa noite, bom dia, vai depender da hora que vocês estiverem assistindo a esse videozinho que eu vou gravar para vocês referente à nossa atividade dessa semana, tá? O que nós temos aqui? Nós temos a atividade focada à rúbrica, tá? Que a atividade focada da rúbrica foi o que nós aprendemos na semana passada, sobre como construir a nossa rúbrica, tá? A professora colocou um passo a passo para vocês no grupo, depois eu vou estar disponibilizando de novo, tá? O passo a passo de como vocês vão estar elaborando essa rúbrica. Como foi explicado na aula anterior do Centro de Mídias, o que nós teríamos que escolher para fazer essa rúbrica? Nós teríamos que escolher um nome para a nossa rúbrica. Seria o seu nome? Não. Seria um nome ligado à competência socioemocional. No caso, aqui, eu escolhi responsabilidade, tá? Como nós viemos trabalhando assim, muito com as competências socioemocional, então nós temos entre as competências socioemocional responsabilidade, o foco, a organização, nós temos o respeito, nós temos a empatia, nós temos abertura para o novo, nós temos a criatividade. São várias competências socioemocionais que vocês já trabalharam, que nós viemos trabalhando ao longo desse tempo, né? Algumas atividades que foram elaboradas dentro do diário de práticas e vivências de vocês, que é o diário de bordo, logo nas nossas primeiras aulas presenciais. E aí, então, vocês vão escolher dentre uma dessas competências, uma competência que seja mais a cara de vocês. Por exemplo, eu escolhi responsabilidade. E aí, depois, o que eu coloquei? Nós colocamos como se fosse 4 círculos como espaços, como se fossem 4 degraus. E entre esses espaços, nós colocamos mais 3 degraus, ou seja, vão ficar assim, números intermediários, né? 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4 e 4. Por exemplo, eu escolhi responsabilidade e eu acredito que eu estou no degrau 4 dessa competência socioemocional. Por quê? Porque responsabilidade é uma coisa que eu desenvolvo há muito tempo e principalmente agora, na questão de isolamento social, não só agora, depois também que aconteceram algumas mudanças aqui dentro da minha casa, com o falecimento da minha avó, eu acabei tendo mais responsabilidade ainda dentro da minha casa, em várias questões, não só ligadas ao meu trabalho, como a minha família, como a minha casa. E então a responsabilidade é uma das competências socioemocionais que eu já desenvolvi muito bem e que eu tenho desenvolvido cada vez mais. Então eu coloquei ela como degrau 4. Por exemplo, se eu fosse escolher a competência ligada ao foco, eu colocaria entre 2 e 3 ou 3. Por quê? Porque, principalmente agora, dentro da pandemia, se eu fosse avaliar, por que eu colocaria nesse degrau, que é a última partezinha da nossa rúbrica, eu colocaria porque não é que eu não tenha foco, mas, às vezes, eu fico fazendo várias coisas ao mesmo tempo e isso acaba me desfocando em algumas coisas. Como por exemplo, eu tenho que delimitar os meus horários, fazer um cronograma toda semana de como eu vou elaborar certas atividades, de como eu vou trabalhar com os alunos, não só com isso. Tenho que adequar as reuniões da escola, tenho que adequar os meus estudos, porque, como eu sempre falo para vocês, eu ainda estou estudando. Tenho que adequar a questão do meu planejamento ligado ao meu projeto, para mim tentar ingressar no mestrado o ano que vem. Então, às vezes eu acabo fazendo tudo ao mesmo tempo, assim. Então, eu acabo não tendo um foco
em algumas coisas. E nesse momento de pandemia, como nós temos muita informação, nós estamos tendo cada vez mais o acesso a muita informação jogada, muito assim, a gente acaba não tendo como assimilar. Então, eu colocaria no degrau 3, 2 e 3 e 3 aí, tá? É só isso a nossa rúbrica, tá? Vocês vão fazer ela desse jeito que eu expliquei pra vocês. Aí, na foto, ela tá bem mais fácil de entender, tá? Com a explicação, e vocês vão seguindo. É o seguinte, a nossa atividade a seguir, ela ainda continua interdisciplinar, tá? Com filosofia e sociologia. E agora, a eletiva hashtag antenado, projeto de vida, comigo. E a disciplina de educação física com a professora Viviane, tá? O que nós vamos falar dentro dessa atividade? Eu trouxe um texto para vocês que ele vai tratar ainda, nós continuaremos falando sobre a questão da desigualdade social e econômica no Brasil, só que em tempos de Covid, tá? Porque como nós comentamos na aula passada, naquele aulão que nós tivemos, a desigualdade social, ela tem aumentado muito mais, principalmente na questão após o coronavírus. Sobre a questão do acesso à saúde, né? Sobre a questão de saneamento básico, que nós sabemos que para questões ligadas ao Covid, a gente precisa lavar sempre as mãos, a gente precisa com água e sabão, a gente precisa ficar em casa, né? E nós sabemos que muitas pessoas não conseguem ficar em casa, porque muitas pessoas elas moram na rua. Muitas pessoas não têm acesso a um saneamento básico, porque não só pelo fato de morar na rua, como a gente fala sobre essas questões de onde as pessoas moram em lugares que não têm acesso a um saneamento básico, onde as pessoas não têm acesso a uma água potável, né? Onde em tempos de Covid se fala muito sobre a questão de é necessário se alimentar bem, né? Visto que muitas pessoas não têm o que comer. Então, são características que durante a pandemia têm aumentado cada vez mais e mais e mais. Eu vi uma imagem há um certo dia atrás, até compartilhei ela nas minhas redes sociais, que me chocou muito. Quando se usam a frase, usamos a frase, né? Estamos todos no mesmo barco, será que estamos? Onde mostra o rosto de um senhor e ele com uma sacolinha plástica amarrada no rosto, como se fosse uma máscara. Então, são as questões discrepantes, que não é porque nós não temos desigualdade social no Brasil, nós temos a desigualdade social no Brasil, mas essa é uma questão discrepante, assim, que aumentou e muito, e que a gente consegue ver cada vez mais e mais escancarada na nossa cara, para quem ainda não tinha acordado que não existe a desigualdade social, não só no Brasil como no mundo, né? Pôde perceber que a situação ela tem agravado cada vez mais. Então eu trouxe um texto para vocês, aqui que ele vai falar sobre isso, tá? Principalmente sobre as classes menos favorecidas, que sofrem mais com essa questão da desigualdade social em tempos de Covid. Aí, como atividade, nós temos a atividade 2 aqui, que tem a seguinte questão. Após a leitura do texto, podemos identificar sob classes sociais, comunidades e entre outros, né, que vêm sofrendo com um impacto muito maior ligado ao Covid-19, o que acentua a questão da desigualdade social, não só no Brasil como no mundo, né? Mas nós vamos falar agora numa questão focada para a nossa realidade, tá? Com base no texto lido e trazendo para a sua vida pessoal, faça um relato em forma de texto, com no mínimo 15 linhas, contando os impactos que a Covid-19 trouxe diretamente para a sua vida, principalmente quando tratamos na questão ligada à desigualdade social. Hoje eu estava explicando para um aluno sobre essa questão
E aí nós paramos para fazer uma análise. Quando nós falamos sobre a questão dos impactos, que os impactos da Covid ele traz diretamente na nossa vida, se nós tratarmos pela questão principalmente ligada à desigualdade social, quais exemplos que nós daríamos? O que nós falaríamos? Qual relato que você tem para trazer para a gente como forma de experiência que você tem sentido muito sobre essa questão? Eu tenho sentido um impacto diretamente na minha vida, ligado à questão do coronavírus. Não pela questão que a gente trata assim, não pela questão de... Como que a professora pode falar agora que me fugiu a palavra agora. Não só na questão de ficar em casa, não só na questão de trabalhar de maneira remota, não só nessa questão. Se a gente for parar para analisar sobre essa questão ligada à desigualdade social, eu tenho vários exemplos para trazer para vocês e vários relatos para trazer para vocês, principalmente que impulsionou muito forte com a questão do Covid-19. Por exemplo, a todo momento, que aqui na minha casa quem faz o mercado sou eu, a todo momento que eu vou no mercado, eu vejo que as coisas subiram ainda mais. Isso aí vocês podem perguntar para os pais de vocês, para quem que fica responsável por essa parte para vocês na casa de vocês. E aí eu fico pensando assim, eu falo, como que um pai de família, que às vezes sobrevive com um salário mínimo, ou não só o pai de família, né? Porque nós temos pessoas que estão vivendo com um auxílio emergencial de R$600, porque perderam o emprego e como acentuou muito essa questão ligada à desigualdade social no Brasil. Aí eu fico pensando, como que uma pessoa consegue viver perante a isso? De que maneira acentua ainda mais essa questão da desigualdade social, visto que a pessoa necessita de uma alimentação e cada vez que nós vamos ao mercado tem subido cada vez mais. Deixando... Vocês podem ter visto isso refletir na realidade de vocês, no dia a dia de vocês. Coisas que eu antes estava pegando sempre no mercado, ou coisas que eram características ligadas ao luxo, hoje já não é mais. Porque que eu me dava ao luxo de comprar certas coisas ou fazer certas coisas, não só por estar em isolamento social, tá? Eu não tô querendo falar da questão do isolamento social, mas eu falo assim, sobre coisas que a gente teve que abrir mão, que era característico de ligado a um luxo, por exemplo. E hoje a gente não pode se dar esse luxo por conta que cada vez mais as coisas estão aumentando, os preços estão altos cada vez mais. E como que a gente sobrevive a essa situação? Então eu quero um relato de vocês sobre o impacto na vida de vocês ligado à questão da desigualdade social, tá? Você pode trazer um exemplo também, que às vezes nós não vivenciamos algo dentro da nossa casa, mas tem algo que nós vivenciamos que é muito próximo, muito ligado a nós, tá? E aí na atividade 3, nós temos a seguinte questão. Sabemos que o mundo dos esportes sofreu e muito com o impacto da Covid-19. As Olimpíadas que aconteceriam nesse ano de 2020 foi cancelada. O Carnaval de 2021 no Brasil, principalmente o desfile das escolas de samba, foi adiado para junho ou julho de 2021. Os campeonatos estaduais e nacionais futebolísticos tiveram sua volta, entretanto, seguindo várias recomendações da OMS, diversas restrições. E aí, quando a gente para analisar essas questões, eu venho com a seguinte proposta para vocês nessa atividade, tá? Partindo desse ponto, elabore uma breve pesquisa sobre o impacto que a economia brasileira e mundial sofre com o adiamento de competições e comemorações festivas tão importantes e de que maneiras esses impactos refletem na questão da desigualdade social. Eu coloquei aqui só alguns, tá? Mas se a gente for parar para analisar, a gente tem a questão ligada a mundiais de tênis, né? A galera que gosta de UFC, a galera que curte Fórmula 1, ligada ao mundo dos esportes, né? De que maneira reflete
na desigualdade social. Professora, eu nunca parei para analisar isso, ou nunca parei para ver sobre isso. Às vezes é uma coisa que a gente ainda não tinha tido contato, né? Porque tem um certo impacto, principalmente quando gera a questão da economia, tal, mas agora ainda mais. Por quê? Se nós pararmos para analisar da questão das Olimpíadas de 2020, as Olimpíadas elas geram o quê? As Olimpíadas elas geram emprego, não é? Elas geram não só emprego, a questão turística no país, a questão ligada à economia, ela cresce dentro de um determinado país. Por quê? Porque você gera, movimenta a economia, tem emprego e tal. Então isso o quê? Diminui a questão da desigualdade social. Se a gente parar para analisar uma questão Brasil, com os campeonatos estaduais e nacionais. Nós tivemos aí os meninos que gostam de assistir jogo, ou até as meninas que gostam. Nós tivemos aí, no último sábado, a final de Corinthians e Palmeiras, entre Corinthians e Palmeiras, no campeonato estadual, né? No Paulistão. E a gente vê que tem várias restrições, né? Nós não vemos torcida, nós não vemos vendedores ambulantes, nós não vemos aquela concentração que tem fora ali do estádio, ao qual os jornalistas sempre mostram pra gente, né? Ou seja, isso gera um impacto muito forte, ligada à questão econômica. Por quê? De uma certa maneira, ali gerava muito emprego, né? Os vendedores ambulantes, com essa questão ligada aos vendedores autônomos, aquela galera que tá sempre indo para uma feira de exposição ou outra, né, viajando dessas maneiras e tá sempre concentrado nos lugares de maiores eventos, isso gerou um grande impacto na questão da vida desse pessoal. Por quê? Porque a partir do momento que eles dependem desses grandes acontecimentos, dessas grandes comemorações, e ao qual agora são tidas como restritas, né? Tem uma restrição por conta do isolamento social, por conta da aglomeração. O que acontece? Isso gera mais a questão de desigualdade social. Muito mais. Por quê? Porque as pessoas não vão sair de casa para assistir o jogo mais. E com isso o vendedor ambulante ele não vai ficar lá na porta do estádio vendendo doguinho, vendendo algum tipo de bebida ali. Tem alguns que vendem camiseta. Então, vocês escolham um desses pontos que a professora falou, passou aqui para vocês, né? E elaborem uma pesquisa sobre essa questão ligada à economia com a desigualdade social, principalmente nos grandes acontecimentos que estariam aí por vir, tá? É só isso, a nossa atividade, tá? Essa atividade 2 e 3, ela é interdisciplinar, né? Então, eu sempre explico para vocês, se você faz, por exemplo, 3 disciplinas comigo, projeto de vida, 2 disciplinas, projeto de vida e eletiva. Então, você vai colocar lá, eletiva, projeto de vida, professora Sinara, aí as disciplinas que os outros professores, tá? Não esqueçam de fazer isso, porque vocês fazem uma folha só, tá? Coloque o nome, o número, a série, tudo certinho. Eu acho que eu trouxe uma breve explicação para vocês de como vocês devem estar elaborando essa atividade. E qualquer dúvida, nos procurem, tá? Pra gente estar falando e passando um pouquinho mais sobre esse assunto, tá ok? Depois eu compartilho a foto com vocês que eu comentei aqui no nosso vídeo hoje. Eu vou disponibilizar essa foto no Classroom sobre o senhor que estava com uma sacolinha plástica enrolada no rosto como se fosse uma máscara, quando nós tratamos sobre essa questão da desigualdade social, tá ok? Até uma próxima e
Qualquer coisa, já sabem onde me procurar, né? Acabei de falar pra vocês. A professora acaba... tem hora que a professora acaba repetindo a mesma frase. Mas é isso aí, tá? Se cuidem, se puder, fiquem em casa. Porque a nossa volta tá cada vez mais próxima agora de nós voltarmos às aulas remotas. Tá ok? Até mais, pessoal.